Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 138º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo está tudo apesar do cansaço. Apesar do cansaço. E pá, esta semana foi uma semana bué da louca, meu, onde aconteceram bué das cenas. Já parecia uma semana de trabalho. Porquê? Porque tivemos concertos, tivemos biscates, tivemos cenas estranhas a acontecer, tivemos tudo. Mas vamos tentar organizar aí as cenas e gravar mais um episódio. Ok? Ok, vamos tentar. Então, a semana começou, como sabem, a semana é desde que gravei o último episódio. Começou então com um concerto no domingo passado, acho eu, se não estou em erro. Exatamente. Acho que foi domingo passado, exatamente. Ou seja, eu estou a gravar no sábado, dia 14 de 8 de 2021, às 16h59. Ok, estava à espera das 5, mas ainda não vieram. E então fomos a um concerto, eu e a miúda, a Viana do Castelo. Primeiro ainda fomos àquelas bolas básicas de Berlim, ok? Básicas não, do Natário, que dizem que são as melhores do país. Estão boas, ok, mas já não é a primeira vez que lá vou, mas já estavam boas. E então depois, o nosso objetivo principal era o concerto de música erudita barra clássica lá de uma orquestra qualquer. E não é a minha cena, por isso não me peçam para saber as definições todas daquilo. E então, só que primeiro tínhamos jantar, ok? E fomos jantar a um restaurante que no fim da N2 do ano passado eu e o José Lopes também tínhamos ido. E pá, estava tudo ok. Não é um serviço Real Domes, ok? Porque a partir de agora, Real Domes é 5 estrelas. Tudo o que for abaixo disso vai ser comparado com Real Domes, ok? Para mim, a escala da gastronomia agora é uma escala Real Domes, ok? Caguei no guia Michelin. Para mim agora é o guia Real Domes. Estava tudo ok, nada de mais. Até que chega à parte da sobremesa. E toda a gente sabe que na gastronomia portuguesa há um património cultural que é o doce da casa, ok? Acho que toda a gente sabe. E toda a gente sabe identificar um doce da casa, porque é quase sempre igual em todos os restaurantes, ok? Eu pedi o doce da casa, do tipo, ok, deixa ver na escala de doces da casa em que nível é que estamos neste restaurante. E a miúda pediu um leite creme torrado. Ok, venham trazer as sobremesas. E a gaja, ok, leite creme para aqui e doce da casa, que hoje é cheesecake de morango. E tipo, pá, riscas o doce da casa, dizes que não tens e metes lá cheesecake de morango. Não podes enganar as pessoas a dizer, há doce da casa. Ou então, quando eu peço doce da casa, ela, ok, aqui o doce da casa é diferente dos outros restaurantes, ok? Não é aquele doce típico. É, todos os dias é um doce diferente, por isso hoje é cheesecake de morango. Tipo, se o cheesecake de morango estava bom, estava. Mas eu, se quisesse um cheesecake de morango, eu tinha pedido um cheesecake de morango, não tinha pedido um doce da casa que porventura poderia ser um cheesecake de morango. E pá, não sei. Não sei como é que podemos confiar num restaurante que nos engane nas sobremesas, estás a perceber? Não sei, é a mesma cena que, sei lá, tu pedis um gelado de chocolate e trazem-te um bolo de bolacha, estás a perceber? Não sei até que ponto é que se pode confiar. Mas depois então fomos para o concerto, lá no teatro. Pá, qual é que é o Teatro de Viana do Castelo? Foda-se. Teatro Viana do Castelo. Teatro Municipal Sá de Miranda, ok? Fomos. Será que aqui até diz o que é que nós fomos ver? Aqui só tem o cartaz depois, espera aí. Porque aqui só tem a partir de setembro. Ou a partir de agosto, vá. Agenda Cultural, deixa eu ver aqui no site da Câmara Municipal. Agosto. Será que era isto? Exatamente, era isto. Música à sua porta, Festival de Música Clássica. Ok. Da Orquestra com Espírito. Ok. Foi isto que nós fomos ver. E tipo, para pessoal como eu que está habituado a concertos de rock e esse tipo de cenas, ok?
os concertos de música clássica barra erudita são um bocado diferentes. Porquê? Porque num concerto dito normal desses de rock, ou pop, ou qualquer cena, acaba a música, tu bates palmas, ok? E o artista agradece, ou se for estrangeiro diz obrigado, ou assim qualquer cena. Aqui não, meu, aqui tens de estar atento, tipo, quando é que acaba a peça ou o caralho. E então, meu, eu, já sabendo disso, porque a miúda já me tinha dito, estou sempre bué mais calmo, ok? Enquanto que no rock, às vezes ainda está a cantar a música e já estou a bater palmas, tipo, ah caralho, estás do caralho, meu, deixa eu bater palmas. Ali não, meu, ali estava sempre à espera que os outros batessem palmas para eu bater. Até que depois percebi que a forma como o maestro se agradece e isso também faz sentido para bater as palmas, isso. Então depois fui percebendo. Claro que não fiz figura de otário como certas pessoas em que, sei lá, batiam palmas antes de acabar a peça e o caralho, e eu tipo a julgá-los como se não fosse possível eu fazer o mesmo, mas já. E pá, uma cena que eu curti foi. Aquilo era só cordas, ok? Era violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. E pá, os dois instrumentos que eu sempre curti eram o violino, ok? Porque é bué fácil de tocar e tipo tens de estar brigado a tocar e o caralho. E o contrabaixo, porque é enorme, ok? E um instrumento que é enorme é sempre mais imponente, tipo harpa. É um instrumento enorme, claro que é mais imponente do que um triângulo, por exemplo, ou um, ou sei lá, ou um tambor, estás a ver, num rancho. Tipo, no rancho, instrumentos oponentes. Reco-reco, por exemplo, é bem oponente, principalmente quando é bem feito, estás a ver? É um instrumento oponente e que mete respeito e chama a atenção, estás a perceber? E então pronto, o contrabaixo é isso tudo. Yeah. Basicamente o contrabaixo é o reco-reco das orquestras. Yeah. Mas o instrumento que me chamou a atenção foi a viola, meu, porque atenção, a viola é a viola, acho que é viola dark que se chama, mas normalmente é só viola, mas tipo tem de se dizer que é dark, senão as pessoas pensam que é uma viola tipo uma guitarra acústica ou clássica ou caralho. E então pá, chamou bué a atenção porquê? Porque muitas vezes o violino faz aquele som irritante e a viola não, meu, a viola é um som muito melhor. E depois eu descobri que a viola é vítima de bullying, por isso temos de acabar com o bullying com a viola. Tipo, como é que podem fazer bullying com tocadores de viola quando não fazem bullying com o tocador de ferrinhos, meu? Bué da bizarra orquestras, ok? É uma cena que eu não quero frequentar. Mas já, tivemos o concerto, correu tudo bem, não fiz figura de otário a bater palmas quando não era necessário. E começou aí a semana bué da louca. Depois, o que é que também tivemos esta semana? Tivemos bricolagem. Yeah. Tivemos bué das cenas de bricolagem para fazer. Primeiro, fui montar uns candeeiros à minha prima. Pá, dar alguma razão ao curso eletrónico, ok? Para mostrar que ainda perceba uma cena de eletricidade e essas merdas. Então fui-lhe montar uns candeeiros e pá, e basicamente fui burlado, meu. Porquê é que fui burlado? Porque a minha mãe é que me tinha dito, vamos ali montar uns candeeiros à tua prima, são só 2 candeeiros, ou caralho. Está-se bem, 2 candeeiros era tipo meia horita. Não, pá, eram 6 candeeiros. E depois, já que estás aqui, não queres também montar o espelho da casa de banho? Ok, agora sou um eletricista barra pistoleiro nas horas livres. E então, pá, fui montar os candeeiros e, tipo, nem tinha bem ferramentas, porque, meu, para montar o candeeiro que eu sabia que era basicamente só preciso uma chave de fendas, ok? Que era igual aos que eu montei em casa. Não, pá, era preciso máquina de furar, o caralho, ainda bem que ela tinha isso, senão ia ser uma viagem em bom, mas então, consegui montar tudo, chega a hora de pagar, pá, não é preciso nada, porque, tipo, ela foi bem há pouco, ok, e, tipo, ela é mais nova do que eu, e então, meu, pá, tens para aí 25 anos, já és mãe, o caralho, meu, deixa estar, não é preciso nada, mas então ela insistiu, tal, deu-me o dinheiro, ok, o que é que se passa? Eu fui para lá sem carteira, ok? Meti o dinheiro ao bolso e perdi o dinheiro, meu. E senti-me a pessoa mais idiota do mundo. Porquê? Porque eu não queria aceitar o dinheiro. Ela obrigou-me quase a ficar com o dinheiro e eu perdi-o. Ou seja, mais valia eu não ter aceitado mesmo, meu. Porque aceitei o dinheiro e perdi-o. E pá, senti-me poeda idiota. E acho que desde aquela vez em que encontrei 5 euros dentro daquelas bolinhas do ovo Kinder que fui entregar
à professora, desde aí nunca me senti tão idiota, que foi tipo, meu otário, podias ter ficado com esses 5 euros e devias ter guardado melhor dinheiro que ela te deu dos candeeiros. Mas, a outra bricolagem que fiz foi trocar o cabo do microfone aqui. Porque eu tinha aqueles braços, ok, para o microfone, só que eu já não usava. Porquê? Porque eu tentei o desmontar e depois não o montei direito, então as molas ficaram um bocado estúpidas. Porque eu queria desmontá-lo para o arrumar, mas aproveitar o cabo. Só que aquele cabo, não sei como, estava dentro do tubo e então não dava para tirar. Tipo, tinha de desligar as entradas e depois ia ser bué fodido de ligar, por isso optei por não fazer isso. E então comprei outro igual ao que já tinha para o segundo microfone, que raramente uso, só quando tenho convidados aqui no episódio que gravam aqui no meu quarto, que é o meu estúdio. E então comprei outro igual na FNAC. Só que é tal cena, meu, só há cabos, aquilo acho que é 6 metros, meu, e tipo, ok que esses cabos também são para concertos e isso, mas pá, tenham, sei lá, 1 metro, meu, 3 metros no máximo, porque deixem ver aqui uma cena. É bué da grande, meu, fica aqui com bué cabo ainda debaixo da secretária, então não havia necessidade disso. Mas porque é que eu troquei? Porque o outro de vez em quando tinha umas falhas que mal se notavam, eu só notava a editar. E agora quero ver se com este se essas falhas não acontecem, até porque o outro já tinha mais de 2 anos, exatamente, quase 3 anos. Foi comprado no chinês, por isso. Era o que vinha junto com o microfone. Não, vinha junto com o braço. Vinha junto com o braço, lá está, porque não dava para tirar do braço. Mas agora, como eu tenho este suporte, que é onde eu já gravo há algum tempo, acho que assim fica melhor. Até para arrumar depois o microfone fica muito melhor. Por isso, acho que foi uma boa aposta. Até porque também não foi assim muito caro. Mas outra cena que aconteceu esta semana fui almoçar com uns amigos do trabalho, ok? Porque já estavam cheios de saudades. Não, estou a brincar. Fomos marcar esse almoço com o Cristiano e com o Sr. Carlos. E só depois é que descobrimos que estava lá também a Ágata. Ou seja, perdemos uma oportunidade de pedir um autógrafo ou um beijinho. Não, beijinhos não se podem por Covid, mas sei lá, pedir uma foto com a Ágata. Imaginem o que é que seria uma foto com a Ágata. Mas agora, o que eu quero destacar desse almoço foi fixe, voltar a conversar e tal, falámos das cenas, mas o que eu quero destacar desse almoço é o seguinte: nós fomos a um restaurante que eu desconhecia, ok, até se comeu bem, mas antes eu passei por um sítio que era o Café Bem-Estar, ok, que ao lado tem uma oficina de motas, no mesmo edifício. Ou seja, de um lado tens um café, do outro tens uma oficina de motas. E eu acho que esse é o sítio mais macho top de Portugal continental, ok? Um sítio que tem um snack bar com uma oficina de motas ao lado deve ser o sítio mais hetero em que podes estar, ok? Imagina tomares um café e vir aquele cheiro ao óleo ou a gasolina, o caralho, deve ser bué da hetero. Aqueles senhores que lá estavam devem dizer às mulheres: vou sair, onde é que tu vais? Vou aumentar a minha heterossexualidade. E elas: ok, vais ao Café Bem-Estar, ok, tudo bem. Mas era só isto, porque achei curioso um café ao lado de uma oficina. Porque sei lá, meu, estás ali a comer uma tosta mista e vem-te aquele cheiro a gasolina, não é assim lá muito saudável, acho eu. Mas posso ser eu que sou de outra geração, ok, de uma geração que não é tão heterotop como a geração que nasceu nas décadas de 50, 60. Mas outra cena que aconteceu esta semana, se calhar a mais importante de sempre. Tomei a segunda dose da Pfizer e bateu muito mais do que a primeira. Porquê? Porque a primeira eu estava com sono, ok, mas esta segunda, eu tomei-a na quinta-feira, estou a gravar no sábado e de quinta para sexta dormi 12 horas, ok? Era para ir tirar fotos com o Miguel, com o Zé e com o senhor doutor, mas, não dava. Imaginem, para verem como eu estava anestesiado, eu mal vim para casa, almocei e tal, comecei a jogar Valorant. De tarde estava fixe, ok? Depois jantei, vou jogar mais uma ou duas partidas de Valorant. Joguei, ganhei as duas,
estava a uma vitória de subir para bronze 3. E se fosse num dia normal era, claro que vou subir para bronze 3. E foi tipo, não, meu. Essas duas partidas que joguei já foram uma merda, que estava bué lento a reagir e tudo. E estava mesmo cansado, meu. E então foi só desligar o PC, deitar na cama e aterrei logo. Isto eram para aí 11h30, só acordei às 11h30 do dia seguinte. E foi tipo, ok, Pfizer, ok, bateste. E depois de sexta para sábado, adormeci lá para a 1 da manhã e acordei outra vez às 11. Estás a ver? Ou seja, mais umas 10, 11 horas de sono, quase. Por isso, meu, se querem dormir, tomem Pfizer, ok? E acho que se querem ter mamas grandes, também tomem Pfizer, ok? Pelo menos vi gajas a comentar isso no Twitter, não sei se é verdade. Espero bem que não seja, ok? Espero bem que não seja. Estou a meter os meus interesses pessoais à frente dos interesses do resto das mulheres, mas pá, espero bem que isso seja fake, ok? Mas espero que continuem todos vacinados, ok? Que se vacinem para aí, agora acho que estão aí já a casa aberta para maiores de 18, ou seja, é só marcares e apareceres lá na hora marcada e mamas logo a vacina, ou apareces sem marcar, não sei como é que isso funciona, mas já é para maiores de 18. Pessoal de 16, 17 também acho que já pode marcar, por isso, estamos aí. Os putos dos 2 aos 15 também acho que vão tomar vacina, por isso, estamos bem. Já passámos a Alemanha na vacinação, por isso, se há coisa que nos podemos... Se há coisa que nos podemos vangloriar é que a vacinação está a correr bem, ok? Nem tudo é mau neste país. Mas, Mais cena. Outra cena que aconteceu, meu. Reparei que o meu carro está todo arranhado de um lado, meu. Tem 2 riscos de um lado, ok? Não sei quem é que foi que fez aquilo, ok? Ao início fiquei fodido porque, ok, o carro está... sem a moca das velocidades e ainda não fui lá, ok? Não fui, assumo a derrota, não fui. Nem fui à moca, nem fui buscar o puxador. Assumo que vacilei na minha única tarefa de férias. Vou tentar ir lá na segunda, no primeiro dia de trabalho. Pá, peço desculpa, mas estávamos de férias, ok? Tinha de aproveitar. E isso deitou-me bué de abaixo, porque foi tipo... Eu já era para começar a gravar isto mais cedo. E fui adiando porquê? Porque lembrei-me disso, foda-se, não cumpriste a tua única missão de férias. Depois, ao ver o arquivo do Instagram, reparei que estávamos na semana que começava a Paredes de Coura, duro, ok, começava a Paredes de Coura, ou estava a começar o Salva a Vila, ou o caralho, e também reparei que estava a estrear o Preconceito. Deixa eu ver quando é que estreou o Preconceito. Deixa eu ir aqui ao Spotify... Exatamente, estreou em agosto de 2020, aqui não diz, mas acho que era agora. Exatamente, porque foi na sexta, acho que o trailer foi lançado no dia 13 de agosto de 2020, foi assim qualquer cena. Não, foi lançado no 14 de agosto, só calhou à sexta, E pá, a cena é que eu já escrevi os episódios do Preconceito, da segunda temporada. Agora, será que lanço? Eu quero lançar, porque o Preconceito é aquele projeto que eu sei que não tem audiência nenhuma, é bué da estúpido, mas deixa-me feliz com a sua estupidez, ok? É aquele tipo de projetos que só fazes para massajar o teu ego. Que é tipo, ok, consegui fazer esta cena super estúpida, mesmo que ninguém a ouça. E então, pá, é provável que aconteça, ok? É provável que aconteça. Vou ver quando é que vou gravar. Vou ver. E então, tenho essas missões agora. Até ao fim do ano. Agora, tipo, esticamos a meta até ao fim do ano. Moca das velocidades... puxador e preconceito. Por isso, mas o que eu queria dizer acerca dos riscos do carro, era isso que eu estava a falar, A Pfizer ainda está aqui a fazer efeito. Que eu descobri que ter o carro super sujo tem vantagens, ok? Porquê? Porque os riscos acho que vão sair. Porque a camada de pó protegeu, ok? Porque aquilo não foram riscos bué fundos, ou o gajo que riscou é bué amador. Assumo que é um gajo porque gajas acho que não fazem esse tipo de cenas. A menos que seja a ex-louca, mas eu acho que não tenho ex-loucas. Acho eu. E mesmo que tivesse ex-loucas, elas são de bué longe. Por isso, vir até Braga ou até à Póvoa de Lanhoso para arriscar o carro, era loucura. Por isso, encaixa no perfil ex-louca. Mas então, o que eu estava a dizer... Vi os riscos, fiquei bué fedido, foi tipo, foda-se, a sério, meu, riscaram-me o carro porque eu não faço mal a ninguém, meu, porque é que me riscaram o carro? Mas depois passei a mão, passei o dedo e aquilo sai. Ou seja,
aquilo é um risco superficial. Por isso, em princípio, se lavar o carro, aquilo vai sair. Quando é que vou lavar o carro? Meu, não sei. Até era interessante lavar para ter a certeza que aquilo sai, mas pá, não sei. É tipo, meu, o planeta está aí com falta de água e cenas, meu. Vou estar eu a gastar água para lavar o carro. Estás a perceber? E há aqueles pensamentos ecológicos que só temos quando nos convém. E há, sou desses. E agora, o último tema antes da Oberdade para Lourdes. Eu e a miúda fomos ao Devesa Sunset. Não sei se conhecem o conceito. É uma espécie de festival cá em Famalicão, ok? No Parque da Devesa, que tem artistas à hora do Sunset. Deixa cá ver. Este ano teve Carlos César Trio e Selma Uamuse, de Partisan Seed e Luísa Sobral, que foi o que eu fui ver, ok? E ainda terá Manuel de Oliveira e Bruno Pernadas, Garota Não e B Fachada e Renata Braga, Mai e Tatanka, ok? Ainda terá esses. Mas, nós fomos ver The Partisan Seed e Luísa Sobral. Pá, The Partisan Seed não conhecia, ok? Estava lá a tocar o miúdo mais a sua banda. Pá, foi ok, dava para ouvir. E depois Luísa Sobral, que deu um bom concerto, ok? E é fixe ver como alguém com um estilo de música que tanto pode ser tocado numa sala pequena, como pode ser tocada num grande palco. Ok, ali pode dizer que era um grande palco, porque a lotação acho que era 882 pessoas. Ok, por isso, para os padrões atuais, é um grande palco. Não, mas o que é que eu curti mais daquilo? Foi aquele espírito de quase festival, ok? Porque estávamos na relva, ok? Sentados na relva, cada um no seu quadrado. Aquilo acho que era, cada quadrado podia levar 6 pessoas, ok? Tínhamos de estar todos de máscara na mesma. Mas então depois levámos a mantinha, ok? A famigerada mantinha. Estávamos lá e estava bem tranquilo, meu. E eu senti saudades daquele espírito que é tipo, estás com vontade de mijar há 4 horas e mesmo assim a tua bexiga aguenta, meu. Por isso, basicamente, eu estou preparado para os festivais de verão, meu, para o ano. Por isso, vacinem-se que é para eu ir para os festivais de verão, ok? Ok, obrigado. Mas então curti bué, meu, curti bué. E agora, pelo menos B Fachada também quero ver. B Fachada, que é no dia 27, ok? Ou seja, é de ontem a 15, ou de 6 a 8, como queiram. Por isso quero ver, porque está lá um ambiente bué fixe, aquilo está organizadinho. Se alguém tirar a máscara, vai sempre lá alguém chamar a atenção, tipo, meu, coloca a máscara, caralho. Já acabou o seu bico, coloca a máscara. Por isso, gosto desses ambientes controlados. E está-se lá bué bem, por isso, se levarem um grupo de amigos, ficam todos no mesmo quadrado, estão bué bem, ok? E é um horário fixe, que aquilo, o primeiro concerto começa às 7, o segundo começa tipo às 8, por isso acabam relativamente cedo. Ok, nós fomos aí, depois fomos jantar. E então é sempre fodido jantar ao fim de semana. Porquê? Porque ou tens de ter certificado de Covid, que nem eu nem a miúda temos, ou temos de fazer um teste. Que, pá, é sempre estranho, estás a fazer um teste para ir jantar, ok? E então nós tentámos sempre alternativas, que é ou jantar em esplanadas, como fizemos em Viana do Castelo, com o famigerado doce da casa, que afinal é cheesecake de morango, ou então fast food. E então, pá, ela disse-me, há aqui uma cena de hambúrgueres chamada Fama Burger. Acho que é assim, deixa cá ver, Fama Burger. Exatamente, até tem página de Instagram e o caralho, Fama Burger. Não, mas espera aí, mas tem página de Instagram, mas não tem publicações? E agora? Exatamente, mas tem página de Facebook, Fama Burger, que basicamente é uma cena de hambúrgueres de Famalicão, como o nome indica. E pá, não sei se isto tem restaurante físico ou se é só... Pois, aqui diz Fama Burger, dentadas de por prazer, entrada do Parque da Devesa. Street food. Ok, é mesmo street food, então é o que nós vamos. Que é tipo uma rolote, ok? Em que estão lá 3 gajos a fazer hambúrgueres. A miúda foi comer uma cena do caco, do bolo do caco, um hambúrguer com um bolo do caco. E pá, eu fui ao Fama Burger. E pá, foi aí que eu tuitei que o curso Real Domos é cada vez mais uma urgência para salvar a restauração portuguesa. Porquê? Porque eu estava lá, ok, entendo que tinha boa gente, porque o pessoal estava a sair do concerto e tal, mas estávamos lá,
E eram 3 funcionários e basicamente só um é que estava a trabalhar em condições e certinho, que era o gajo que estava a grelhar na chapa, ok? O gajo estava lá certinho, fazia os hambúrgueres todos, via os pedidos e tal. Os outros não, meu, os outros estavam completamente perdidos. Então era à vez, um fazia os pedidos e depois ia outro fazer os pedidos. E então, tipo, parecia aqueles 2 sócios que não se entendem e andam ali à porrada para ter o destaque. E era só bizarro. E tipo, um conselho que eu dou é, meu, se estás num restaurante ou caralho e precisas tirar finos, meu, e se tu não sabes tirar um fino, será que é mesmo esse o futuro indicado para ti, meu? Porque estava lá um dos tais gajos que andava à porrada para obter destaque e o gajo não sabia tirar um fino, meu. E pá, sei lá, isso é o básico, meu. Isso é o básico, é, sei lá, grelhar hambúrgueres e tirar finos numa hamburgueria deve ser o básico. Mas, ok. E então, meu, bué das cenas a acontecer, tipo, o pessoal está à minha frente, pediu todo, chegou à minha vez, o gajo disse, olha amigo, porque depois também tinha isso, é que os gajos chamavam toda a gente de amigo ou chefe, do tipo, ei meu, não, não, isso é só estranho, até porque tu queres ser uma cena bué da jovem e estás-me a chamar amigo e chefe, estranho, mas então eu disse, oh amigo, não queres esperar, é que senão vão ficar muitas pessoas à sua frente e você vai ter de esperar um bocado. E eu pensei, ok, qual é a diferença de fazer o pedido e esperar e não fazer o pedido e esperar na fila? Não entendi a diferença, mas ok, espero, ok, esperei. E pá, era a tal cena, eu devia ter ido com ela e foi aí que eu percebi. Porquê? Porque depois estavam a entregar os pedidos e tal, entregam a um senhor. E esta foi, pá, nós estávamos em pandemia há um ano e meio, ok. E esta foi uma das cenas mais bizarras que eu vi até agora. A par de ver uma senhora a conduzir com viseira. Essa aí foi uma cena bizarra porque é tipo, meu, conduzir com máscara já é estranho quando estás sozinha. Conduzir com viseira é tipo, para quê? Para quê, pá? O carro tem um vidro, meu, à frente. Não precisas ter viseira, ok? Se não tivesse vidro, ok, podem-te vir mosquitos e então protege-se com a viseira. Ok, é a mesma cena que conduzis com capacete. Pá, o carro tem vidro, para que a viseira? Mas já, qual é que foi a cena mais bizarra? Aquilo tinha umas mesinhas, ok? Tinha umas mesinhas. Então o pessoal muitas vezes sentava-se logo na mesa para guardar lugar porque tinha mais pessoal a pedir do que mesas, ok? Então um casal de idosos sentou-se, foi buscar o pedido e o gajo depois então revolta-se. Ele diz, depois de já ter o pedido, porque foi fino, ok? Não reclamou enquanto eles estavam a preparar o pedido. Mas então depois de ter o pedido ele disse, mas eu não como nada enquanto não limparem a mesa, porque nós estamos em pandemia e há coisas que vocês não podem falhar. O senhor estava certo. Porquê é que o senhor estava errado? Porque ele estava a reclamar para o funcionário que tinha a máscara no papo, debaixo do queixo. E é tipo, olhem para a bizarria da cena, é meu. Tu estás a reclamar com um gajo que está a cozinhar cenas sem máscara, ok? Porque está... A cena mais bizarra é que o gajo estava com uma máscara no queixo e tinha outra no cotovelo. Ou seja, o gajo tinha 2 máscaras e não estava a usar nenhuma corretamente. Mas já... E então é tipo... Eu acho bem reclamar, mas... Isto é a mesma cena que... Vais reclamar num sítio que o copo está sujo... Quando vês que, sei lá, os gajos estão a amassar os bolinhos de bacalhau com as axilas, estás a ver? É bué da estranho, claro que não reclamas. E ali é a mesma cena, meu. Se o gajo está com a máscara no queixo, quando devia estar com ela colocada, vais reclamar que não está limpo? Claro que não está limpo, meu. Isso é o padrão não estar limpo. E então, pá, eu simplesmente eu desisti. Eu quando vejo essas cenas, eu simplesmente desisto e penso, ok, pá, que não seja desta vez que eu apanho Covid. Vamos orar. E pronto, meu, chegou o meu pedido. Depois, antes do pedido, para verem a organização, o gajo não percebeu que faltavam batatas, ok? O gajo não percebeu que faltavam batatas e então o hambúrguer estava pronto, ficou lá 5 minutos a arrefecer enquanto o gajo fritava as batatas. E é tipo, meu, fazer o quê? Fazer o quê? E por isso, meu, Fama Burger, ainda por cima o hambúrguer não estava nada demais, ok? Não estava nada demais. Uma estreia no Mac ou no Burger King, porque eu tenho sempre essa tendência, ok? Eu já disse essa minha teoria, que sempre que vais comer um hambúrguer novo, ele sabe-te pela vida, e nunca deves repetir, ok? Por isso, o Fama Burger devia também ter esse conceito, que era saber-me pela vida, porque era uma estreia, nunca lá tinha comido. Não soube. Por isso, pá, não recomendo. Não recomendo. Atendimento mau, comida nada demais, ok? E ainda por cima, depois de ter provado o hambúrguer da miúda, fiquei com a sensação de foda-se, porque é que eu não fui com ela? Por isso, meu, não consigo recomendar. Mas
Vamos para o Verdade Palurdice desta semana. Toca aí o jingle, Bia. Minutos tólidos, comentários estúpidos, tudo isso para dizer que são só muito estúpidos na Verdade de Palurdice. Verdade de Palurdice. Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Ok, voltamos com o Verdade Palurdice esta semana, meu. Caralho, voltamos. E pá, na Verdade Palurdice esta semana, duas cenas. Primeiro ao Barcelona, meu. Primeiro ao Barcelona. Porquê? Porque Messi saiu do Barcelona e depois, pá, eu estive a ver e basicamente acho que é assim uma cena de... Os salários do Barcelona equivalem a 110% ou 115% das receitas. E é tipo, meu, como é que um clube é assim tão mal gerido? Como é que um clube da dimensão do Barcelona é assim tão mal gerido, meu? Bué da estranho, bué da estranho. Claro que também podia falar do Porto, ou o Benfica, ou o Sporting, ou qualquer outro dos grandes que tem o passivo grande. Mas pá, um clube como o de Barcelona, que é tipo, não podes comparar as receitas de um Porto, Benfica, Sporting com as receitas de um Barcelona, ok? E mesmo assim não ser suficiente para cobrir os salários e teres de deixar sair o melhor jogador do mundo. Bué da estranha. E agora estava aqui a ler no Visão do Mercado que só conseguiram inscrever 2 jogadores porque o Piqué aceitou baixar o salário. É tipo, contratas jogadores e nem sabes se os podes inscrever porque tens o teu salário bué da baixo. Isto parece quando tu começas no FM para ir na 4ª ou 5ª divisão inglesa, ok? E fazes as contratações até ao limite, que é para teres a maior diversidade no plantel e para teres um plantel bom, e ficas ali quase até ao fim da época com a corda no pescoço, tipo, se não sobes, o clube vai à falência, ok? E é basicamente isto que aconteceu, meu. Mas, tipo, Barcelona não devia estar nesta situação. Esta situação é tipo, sei lá, um Vitória de Setúbal que estava sempre com a corda na garganta para conseguir pagar os salários em atraso para poderem inscrever. Barcelona não, estás a perceber? Bué da estranho. E a outra verdade palurdice, meu, é a cena do PSD ao Oeiras. Eu não sei se já repararam, está a circular aí bué no Twitter. Deixa eu procurar aqui no Twitter. Ok. 14 e 15 de agosto, a casa aberta é exclusiva para jovens com 16 e 17 anos. Ok. É só chegar lá sem agendamento e tomar a dose. Ok. Ok, gosto. Gosto. Mas então o gajo é qualquer cena Poço. Alexandre Poço. Que é aquele do a dar tudo por Oeiras. O gajo simplesmente encarnou o James Bond. E então tem um cartaz a dar tudo por Oeiras, em que o gajo está tipo deitado com uma perna cruzada, ok? Depois tem outro, Poço, Alexandre Poço. E depois tem outro, não há missões impossíveis. Alexandre Poço, hashtag a dar tudo por Oeiras. Eu não acredito. Eu não acredito, meu. E pá, agora o gajo saltou de um avião enquanto dizia as propostas num minuto. Mas, atenção, o que é que eu tenho a dizer sobre este Alexandre Poço? Eu queria era saber a idade do gajo. Porquê? Porque o gajo ok, o gajo tem 29 anos. Ok, o gajo tem 29 anos. O gajo tem 29 anos, ok. E aqui ele diz, presidente da JST. E porquê é que isto é bizarro, meu? Porque é tal cena, meu? O gajo tem quase a mesma idade do que eu. Ok. E pá, ele deve achar que isto é cool. Ele deve achar que encarnar o James Bond é cool, meu. E estás a perceber a cena, meu? A cena é... Puto, tu estás a ser bué cringe, meu. Estás a ser bué cringe, meu. E pá, eu não sei como reagir. Para mim é triste ver um gajo que tem quase a mesma idade do que eu e, sei lá, diz ficholas, estás a ver? E eu imagino este Alexandre Poço a dizer ficholas e acha que é cool. É tipo aquele pai que chega, chega junto do filho com os amigos e tenta ser cool. E é bué da bizarro, meu. E este Alexandre Poço, meu, apesar do gajo só ter 29 anos, faz-me lembrar esse pai que quer ser fixe, meu. E está a ser cringe. Mas, meu, continuam aí os cartazes, ok? Continuam aí os cartazes continuam aí os cartazes estranhos de autárquicas. Em princípio ainda falaremos mais de cartazes estranhos de autárquicas até elas acontecerem. Aqui em Galegos já vieram entregar os panfletos do PS e PSD e tipo, do PS é o presidente que está neste momento. O PSD é a mesma candidata das últimas autárquicas, acho eu. E pá, o mais bizarro é que
Ela entregou os brindes, ok? Por isso PSD neste momento está a ganhar, porque entregou brindes, entregou um saco daqueles tipo saco do pão, ok? Mas acho que era plástico, acho que aquilo não era pano, por isso não sei até que ponto é que isso é uma vantagem. Um boné, uma caneta e um lápis, ok? E a minha mãe, estou com pressa, vieram numa má hora. Ai não, é só para saber que somos nós os candidatos. E basou. E é tipo, ok, então essa é a campanha. Ok. Eu acho que é tipo, ok, temos de arranjar uma alternativa, o que eu acho bem, porque, sei lá, uma freguesia que tenha só um candidato acho sempre triste, porque isso não é democracia, ok, tens de ter sempre alternativa. E então foi tipo, ok, em princípio está perdida a eleição, mas vamos arranjar alguém, ok, és tu a mesma, ok, vais tu. Ou então, candidata-se daqui a 4 anos, quando o PS não tiver candidato, ou tem de ser um candidato diferente, e então pode ser que já venha tipo, mas eu já me candidato há 2 eleições, estás a ver? Não sei estratégias de autárquicas, mas vamos agora para a arroba a seguir desta semana, ok? Jingle Bia. Arroba seguir. Ok, a arroba a seguir desta semana é arroba Marta Nunes Ilustra, tudo junto. MartaNunesIlustra. Marta Nunes Ilustra, tudo junto. Eu acho que já tinha recomendado esta arroba. Não sei. Mas pronto, se não recomendei, sigam, por favor. Porque eu estive aqui a ver nos seguidores e pouca gente que eu sigo a segue. E então, eu curto bué da forma que ela tem de desenhar e de se exprimir. Apesar de ser, por vezes, bué realista e por vezes bué simples, entre aspas, curto bué. Identifico-me bué com o estilo dela. Por isso, eu recomendo. Marta Nunes Ilustra, tudo junto, no Instagram. Ok, e agora vamos às recomendações culturais desta semana. Então, ok, Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Culturais. Ok, nas recomendações culturais desta semana começamos com podcasts, ok? E só tenho um podcast que é o Paciente 63. O Nerdcast fez um episódio especial sobre este podcast. Ainda não ouvi esse episódio. Mas depois, como o Sr. Dr. João recomendou, disse que era incrível e cenas, eu então fui ouvir. E há muita gente que critica o Spotify no mundo dos podcasts. Diz, porque eles querem mudar a cena, querem destruir o que é o podcast. E imaginem o que é que seria dos YouTubers se não tivessem YouTube. Se calhar não estavam como estão hoje, ok? A mesma cena do pessoal que faz streams se não tivesse a Twitch, ok? E o Spotify é a cena que mais parece esforçar-se para ser a casa de todos os podcasts, ok? Mesmo havendo gente que discorda disso. E então esta é uma das provas, que é um podcast original do Spotify. É um original espanhol, ok? Mas que a versão que eu ouvi foi a versão BR, ok? Mas não é uma versão dobrada, como eu estava a dizer no outro dia à miúda, que já ouvi podcasts dobrados. Não, é interpretado pela Mel Lisboa e pelo seu Jorge, ok? E a descrição do podcast é a seguinte. Ano de 2022. A psiquiatra Elisa Amaral grava as sessões de um enigmático paciente, registrado como paciente 63, que diz ser um viajante do tempo. Aquilo que começa como sessões terapêuticas de rotina se transforma rapidamente num relato que ameaça as fronteiras do possível e do real. Uma história que transita entre o futuro e o passado de dois personagens que podem ter nas mãos o futuro da humanidade. Protagonizado por Mel Lisboa e seu Jorge, Paciente 63 é um podcast original Spotify. E eu recomendo muito. São 10 episódios. O episódio mais longo é o último, que tem 20 minutos, se não estou em erro. Exatamente, tem 20 minutos. Os outros têm por volta de 15 minutos. Então eu recomendo bué, meu. Nem vou dar aqui mais spoilers.
É um audiodrama, ok? Eu também recomendo muito o 1986, também é um audiodrama do Guilherme Afonso, tem 2 temporadas. E recomendo também o T-Zombie, que foi um audiodrama que o Jovem Nerd fez para o Nerdcast em 2012, por isso há quase 10 anos, que também recomendo muito. E quem curtir esta cena de audiodramas, recomendo muito isso. Mas então aqui, basicamente, o Sr. Jorge é uma pessoa que diz que viaja no tempo e é entregue a uma psiquiatra que acha que ele está louco. E a partir daí a história desenvolve-se e o último episódio faz explodir cabeças, porque eu pelo menos não esperava aquele final. Esperava uma cena parecida, mas não esperava que acabasse assim. Por isso, recomendo muito. Paciente 63 só no Spotify, ok? Depois no YouTube, recomendo o último Greg News, ok? Que é o Greg News Desespero Climático, que saiu este sábado, dia de gravação do podcast, em que ele fala basicamente do que estamos a atravessar. E pá, quando o Jeff Bezos lançou aquele pirocão gigante para o espaço, foi na semana em que eu estava em Cabanas e eu tinha gravado isso no Verdade para Lourdes. Mas depois eu apaguei porque disse: não, estou de férias, não quero problemas. E ainda bem que apaguei. Porquê? Porque eu nem tinha visto bem o que é que o gajo disse. Quando vejo as entrevistas que o gajo deu depois do lançamento, é tipo: esquece, tu estás numa realidade totalmente diferente. Tu achas mesmo que vais salvar a humanidade a lançar naves para o espaço, quando nem pagas bem aos teus funcionários, nem lhe dás pausas, nem... Tipo, o gajo simplesmente disse: acho que o melhor que posso fazer com a minha riqueza é proporcionar viagens ao espaço. Basicamente foi isto que o gajo disse. Quando, sei lá, meu, o teu mapa mundo não tem África, não tem Ásia, não tem... sei lá. Não conheces os teus funcionários? Já perguntaste aos teus funcionários se não queriam tipo um aumento? Será que... sei lá, meu, vives numa cena tão irreal que pensas: tenho aqui 1.000 milhões... 1 trilhão de dólares, ou lá quanto é que é, nem sei. Tipo, nem sei a quantidade de dinheiro que ele tem, e pensa: meu, não posso fazer mais nada pelo mundo, só posso lançar naves para o espaço. Mas meu, quem sou eu? E então recomendo bem o Greg News, porque acho que engloba isso tudo muito bem. Crise climática e essas cenas, engloba tudo muito bem. Depois, no cinema, recomendo o filme To The Stars, ou Até às Estrelas. Eu não sei se tem nos cinemas no Braga Park. Eu fui ver ao Nova Arcada de Braga, ao Cineplace. Estávamos só nós os dois, depois entraram mais 2 pessoas, acho eu. Exatamente, não tem no Braga Park. Não sei se tem noutros cinemas ou só tem nos Cineplaces. Eu fui ver ao Nova Arcada e basicamente é um filme que tem aquele selo de qualidade do Festival de Sundance, que é aquele festival de cinema independente. Por exemplo, filmes que estrearam lá, sei lá, o Eu, Early, a Tal Miúda, por exemplo, ou sei lá, o The Shape of Water, também acho que estreou lá, porque era do estúdio Fox Searchlight e não do 21 Century Fox. Ok, ainda está no cinema, pelo menos até quinta ainda deve estar no cinema. E basicamente aquilo passa-se, deixa ver aqui, exatamente, passa-se na década de 1970. E a sinopse diz o seguinte: na década de 1960, numa pequena cidade de Oklahoma, fiel a Deus, a adolescente de óculos e solitária Iris vive constantemente a tentar ultrapassar as críticas da sua mãe e as doses diárias de bullying provocadas pelos seus colegas de turma. Ela vai encontrar conforto em Maggie, a carismática e enigmática nova miúda da escola, que se concentra em ajudar Iris a sair da sua própria concha e a ser mais confiante. Quando o passado misterioso de Maggie não pode ser mais abafado, a pequena cidade entra em estado de pânico, fazendo com que ela decida tomar medidas potencialmente drásticas e encorajar Iris a defendê-la de tudo e de todos, até mesmo de si própria. Ok, se calhar esta sinopse dá um bocado de spoiler. Eu na altura nem vi nada, nem trailer, nem nada. Mas o filme é bué bom. Esqueçam efeitos especiais, esqueçam esse tipo de cenas, não. Ali é só atuações e história, vá. E
é um bocado chocante porque anos 60 ainda parece relativamente perto. Estás a ver, século XX ainda parece relativamente perto. E a forma como certas reações se dão no filme é bué da bizarro. Mas então, recomendo. As atuações estão bué boas, a história também está bué engraçada. É um filme tranquilo, ok? É um filme tranquilo, não é um blockbuster, não. Mas é bué bom, por isso recomendo To The Stars ou Até às Estrelas. E depois na música, tenho o álbum da Laura Stevenson, homónimo, ok? O álbum chama-se Laura Stevenson. Também sei que há álbum novo do Ty Segall, mas ainda não ouvi. E mais cenas. Mas então o álbum que eu recomendo... Onde é que está? Laura Stevenson. E porquê é que eu fui ouvir? Porque vi a tour dos Estados Unidos da Lucy Dacus e vi que ela também vai participar em alguns concertos. Por isso fui dar uma vista de olhos ao álbum e curti, acho engraçadinho. E então o primeiro parágrafo da Pitchfork diz o seguinte: o sexto álbum da cantora e compositora permanece enigmático, processando trauma e alegria por meio da força de seus arranjos nus. E pá, parece... Está ali tipo Julian Baker, Lucy Dacus, Julia Jacqueline. Vai estar a tocar, pode ser a música que abre o álbum, Stay. E é isso, ok, temos mais um episódio gravado. Para a semana volto a trabalhar, ok, voltámos à rotina, acabou-se o bem bom. E pá, quem ainda está de férias aproveite. Quem vai voltar a trabalhar, pá, força, estamos juntos. E pá, já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto de Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.